Se você viu o lançamento da Siri em 2011, provavelmente se impressionou com a tecnologia. Se você já quis uma assistente pessoal que lembre de tudo e siga seus comandos, a Apple quer que conheça a Siri. Siri, é disso que estamos falando, né? Um novo iPhone sendo lançado que está gerando grande alvoroço. Siri é a novidade, é a próxima onda em tecnologia de voz. E coloca sua própria assistente pessoal bem aí no seu bolso. Mas só levou alguns anos para a empolgação desaparecer e ser substituída por frustração. A Siri nem sempre deixa você terminar a frase. Mande mensagem para minha melhor amiga. E do nada, ela simplesmente me interrompeu. A assistente de voz continua tendo um desempenho ruim até hoje. Caro Tim Cook, e aí, Siri não funciona nos novos iPhones, não funciona mesmo. Preciso saber se sou só eu que estou tendo problemas graves com a Siri. Ela literalmente não consegue escrever uma frase corretamente. E aí, Siri, você pode enviar uma mensagem, por favor? E aí, Siri? Como a Siri deixou de ser a assistente de voz mais impressionante do mundo em 2011 para se tornar a pior do mundo em poucos anos? Isso se deveu principalmente à tecnologia ultrapassada. Ser pioneira no lançamento de um assistente de voz acabou sendo mais uma maldição do que uma bênção para a Apple. No mundo da IA, tudo muda rápido, mas ao apostar tudo em uma arquitetura, você basicamente fica preso a ela. Criar um novo assistente de voz em outra arquitetura significa reconstruí-lo do zero. A tecnologia na qual a Siri é baseada, conhecida como Open Agent Architecture, foi desenvolvida pioneiramente por Adam Shear no SRI International em 1993. Nesse período, ele criou o primeiro protótipo da Siri, que ainda não tinha nome. Em 20 anos, Shear criou 50 versões da tecnologia, resultando em um aplicativo comercial da Siri para iPhone. Desenvolvido com a ajuda de Doug Kitlis e Tom Gruber em 2008, Kitlis sugeriu chamá-la de Siri, em homenagem à sua colega de trabalho na Noruega. Era uma forma abreviada do nome Sigrid, que significa vitória e beleza em nórdico antigo, duas palavras que ninguém realmente associa a Siri hoje em dia. Naquele tempo, eles tinham esperança, e no início, tudo correu bem. O aplicativo Siri, lançado em fevereiro de 2010, foi um sucesso imediato e chamou a atenção de Steve Jobs, que ficou fascinado, pois refletia sua visão idealista de tecnologia. Para Jobs, as pessoas não deveriam buscar informações em navegadores ou aplicativos, mas sim receber a informação da tecnologia. Tudo bem, agora o CEO da Siri, Doug Kitlis, concordava com o objetivo de Jobs para a tecnologia, dizendo que a visão final era que você pudesse conversar com a internet e seu assistente cuidaria de tudo para você. Não seria necessário saber a origem da informação, eliminando o problema de descobrir aplicativos e sites. Agora, se você pensar bem, o que Jobs e Kitlis estavam descrevendo é o ChatGPT, ou qualquer IA generativa alimentada por LLMs. Mas a arquitetura fundamental para essa tecnologia só seria inventada em 2017. A Siri era uma IA baseada em regras, só executando tarefas programadas manualmente, chamadas de domínios de conhecimento pelos engenheiros. Quando a Siri foi lançada, tinha cerca de 25 domínios como gastronomia, entretenimento, clima e transporte. Assim, ao ser questionada sobre comida italiana, identificava palavras-chave e mostrava restaurantes italianos locais. Mas havia limitações nessa tecnologia, que a Apple descobriu rapidamente após adquiri-la. Richard Williamson, que liderou a recém-formada equipe da Siri, descreveu a constatação dizendo: havia muita ilusão e truques por trás da implementação original da Siri. Não havia inteligência artificial, processamento de linguagem natural ou contextualização, só correspondência de palavras-chave. Isso queria dizer que, ao associar uma palavra-chave a um domínio, a Siri só mostrava resultados dessa categoria. Por exemplo, há um filme chamado Score, sobre trilhas sonoras. Perguntei a Siri, na Apple TV, sobre Score, e ela respondeu: quais jogos, quais esportes. Essa palavra foi isolada no domínio de esportes. Foi difícil escalar a Siri de um app com milhares de usuários para um recurso nativo do iPhone com milhões, disse Williamson. Scott Forstall adquiriu a Siri com pouca avaliação, baseado nas demonstrações. Tivemos que pegar aquilo e fazer escalar, e isso era um problema de engenharia. Como fazemos o software não travar? Era uma bagunça total. A equipe da Siri teve cerca de um ano para realizar isso. Como Jobs queria que fosse o principal recurso do iPhone 4S, foi preciso fazer concessões para cumprir o prazo.
O número de domínios da Siri foi reduzido de 25 para 15, enquanto o acesso a APIs de terceiros foi completamente removido. Isso significava que a Siri não podia mais comprar ingressos de cinema ou fazer reservas em restaurantes. Em vez disso, ela só podia mostrar uma lista de cinemas ou restaurantes. Depois, os usuários precisavam comprar ingressos ou reservar manualmente. Isso frustrou os cofundadores da Siri, que queriam que ela fosse uma loja de apps de IA, permitindo que desenvolvedores adicionassem suporte a seus serviços, como criar um app para iPhone. Assim, a Siri evoluiria diariamente, mas Steve Jobs preferiu focar só em recursos controlados pela Apple, prometendo à equipe criar um ecossistema de terceiros futuramente. Infelizmente, ele não teve a chance de cumprir essa promessa, já que faleceu apenas um dia depois que a Siri foi apresentada. Um ex-funcionário disse: "Quando Steve Jobs morreu, eles perderam a visão. Eles não tinham a visão do todo." Em outubro de 2011, a Siri estava pronta para ser lançada, embora estivesse disponível apenas no novo iPhone 4S. Isso frustrou os usuários do iPhone 3GS e 4, já que o aplicativo original da Siri suportava esses dispositivos até que a Apple o comprou e o desativou. Havia rumores de que a nova versão da Siri era tecnicamente capaz de rodar no 3GS e no 4, mas a Apple decidiu não permitir, por 2 motivos. O primeiro motivo era o marketing. O iPhone 4S não traria grande atualização em relação ao 4. Muitos clientes aguardavam o iPhone 5, então ele precisava de um recurso marcante para aumentar o apelo e evitar decepções. O segundo motivo era a estabilidade. A Apple enfrentava dificuldades para escalar a Siri para milhões de usuários. Ao limitar o recurso ao 4S, reduzia a pressão nos servidores e o risco de travamentos. Quando lançou o iPhone 4S, a Apple já tinha uma versão funcional da Siri, porém com muitos bugs e instável. Em vez de adiar o recurso, eles colocaram o selo de beta, o que serviu como um aviso para os clientes de que a Siri ainda estava em desenvolvimento e poderia apresentar erros. Mesmo assim, o anúncio da Siri empolgou clientes e levou muitos a trocar seus iPhones 3GS ou 4, algo que talvez não fariam. Isso ajudou a Apple a vender um recorde de 4 milhões de unidades do iPhone 4S em apenas 3 dias, mais que o dobro do desempenho do iPhone 4 no ano anterior. Isso foi uma boa notícia para a Apple, mas um desafio para a equipe da Siri, que não esperava tantos usuários tão cedo. Isso iniciou uma batalha de semanas para evitar a sobrecarga e falhas dos servidores da Siri. Williamson, o responsável pela equipe da Siri, disse que após o lançamento, a Siri foi um desastre. Era lenta quando funcionava e o software estava cheio de bugs graves. Outro ex-funcionário disse: "Manter a Siri funcionando sem travar era como uma guerra que eles perderam logo no primeiro dia." O iPhone 4S foi lançado. Devido ao alto uso do recurso, os servidores da Siri não suportaram a demanda, resultando em quedas frequentes. Os usuários afetados recebiam respostas da Siri dizendo: "Desculpe, estou tendo problemas para conectar à rede. Isso durou cerca de 48 horas. A primeira queda total da Siri ocorreu 20 dias após o lançamento e durou cerca de 5 horas. 3 dias depois disso, alguns usuários enfrentaram outra queda intermitente. Essas falhas geraram hostilidade entre os fundadores originais da Siri e a equipe da Apple, pois ambos se culpavam pelo lançamento fracassado. Esse conflito interno virou um problema recorrente. Parte da equipe queria que a Siri tivesse melhorias contínuas como serviço online, enquanto outros preferiam atualizações anuais. Alguns queriam abrir a Siri para desenvolvedores o mais rápido possível, enquanto outros defendiam atrasos, já que o software original da Siri era tão frágil e inflexível. Esse problema desencadeou outro debate sobre se a equipe deveria melhorar o código existente da Siri ou se deveriam refazê-lo do zero. Olhando para trás, parece que a Apple sempre tomou decisões erradas. Nunca descartou o código original da Siri. Os desenvolvedores não tiveram acesso à Siri por mais de 5 anos, e ela só recebia atualizações anuais junto com o iOS. Tudo isso teve um efeito tão prejudicial no desenvolvimento da Siri que levou 2 anos para sair da fase beta. Para comparação, o FaceTime para Mac levou 4 meses, e a fototeca do iCloud levou 5 meses. Enquanto a Apple passava 2 anos corrigindo um código problemático, outras empresas desenvolviam assistentes de voz com IA moderna. Em 2014, a Microsoft Cortana e a Amazon Alexa foram lançadas, ambas construídas em uma arquitetura baseada na nuvem, o que significa que funcionavam mais ou menos como sites.
A base de código já estava online e os desenvolvedores podiam criar recursos personalizados, semelhante à criação de uma página web. Se a Amazon não aprovava um recurso de um desenvolvedor, ela o removia da Alexa. Se um recurso tivesse bugs, poderia ser corrigido no mesmo dia com uma atualização que afetava só seu código. Assim como os sites na internet, centenas de recursos podiam ser adicionados, atualizados ou removidos da Alexa simultaneamente. Foi assim que ela cresceu de apenas 10 domínios de conhecimento em 2014 para mais de 1.000 em 2016, enquanto a Siri estava estagnada em 15. 10 dias após a Alexa alcançar 1.000 domínios, a Apple liberou a Siri para desenvolvedores, levando 5 anos para fazer o que a Amazon fez em 7 meses. Mas apesar desse tempo extra, a implementação da Apple foi muito pior. Ela se chamava SiriKit e tinha tantas limitações que acabava com o propósito do suporte a terceiros completamente. Por exemplo, sem um aplicativo rodando no iOS, você não poderia desenvolver para a Siri. E mesmo com um app, se ele não se encaixasse nessas 6 categorias, ainda assim não seria possível criar recursos para a Siri. Mesmo que você atendesse a esses requisitos, tudo o que poderia fazer era fornecer dados do seu aplicativo para a Siri. Não era possível controlar como a Siri falava, como o usuário solicitava dados do app, nem criar novos domínios de conhecimento. Além das restrições de memória, os desenvolvedores só podiam programar a Siri para ações simples e rápidas, não tarefas complexas. Isso usava mais poder de processamento e atualizar um recurso que você criou para a Siri levava semanas. Você tinha que reescrever o código do aplicativo, enviá-lo para a Apple para revisão e esperar que o aplicativo fosse atualizado no telefone do usuário. A maioria dos problemas da Siri era causada pelo seu banco de dados original, que foi construído como um castelo de cartas. Remover ou adicionar uma linha de código fazia tudo desmoronar. Então, adicionar uma nova frase ou informação, como quem poderia ser o novo presidente, significava reconstruir todo o banco de dados, um processo que podia levar até 6 semanas. Adicionar um recurso complexo, como outro domínio de conhecimento, podia levar até 1 ano. Com melhorias tão lentas, era inevitável que a Siri ficasse atrás da concorrência. Em 2016, havia 2 correntes de pensamento dentro da Apple, uma que acreditava que a IA era o futuro da tecnologia e outra que era cética em relação a isso. Craig Federighi, vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, era um dos maiores céticos. Ele via falhas fundamentais na IA moderna, que deveriam ser resolvidas antes de a Apple investir totalmente nela. Uma das principais era a precisão, ele disse. Um recurso não é útil se estiver certo apenas 80% do tempo. Por isso, ele preferia a arquitetura da Siri, ultrapassada, mas precisa e baseada em regras. Programar manualmente cada resposta e dado foi um processo lento, mas era a única forma de garantir que a Siri desse informações precisas aos usuários. Ele também discordava da IA em nuvem, pois, segundo ele, ela sugava dados dos usuários e violava sua privacidade. Por isso, ele preferia a IA local no dispositivo, menos capaz, mas que mantinha a privacidade do usuário. Vários executivos dentro da Apple tentaram convencer Federighi a ceder, já que a IA era algo revolucionário e muito mais poderosa do que entendíamos no início, mas isso nunca foi levado a sério e foi ignorado. O desenvolvimento de IA ficou estagnado. Dentro da Apple, a Siri virou secundária, com o foco voltado para hardwares futuristas como o Vision Pro e o Apple Car autônomo. Mas em 2022, o ChatGPT deu a eles um choque de realidade muito necessário. As pessoas não queriam headsets de realidade aumentada de $3.500, mas sim o que Jobs queria, um assistente capaz de fazer tudo para você só por pedir. A Apple havia se desviado tanto daquela visão original que, quando os chatbots se tornaram populares, a Apple desdenhou da tecnologia. Uma reação estranha, considerando que a Siri foi o chatbot original. Quero dizer, o recurso de agente do ChatGPT da OpenAI é literalmente o que Steve Jobs queria que a Siri se tornasse. Pode agendar compromissos, criar roteiros de viagem, comparar preços de fornecedores, planejar noites românticas, fazer apresentações de slides e mais. Agora, não me entenda mal, a IA como esta aqui não é perfeita, mas nenhuma tecnologia é. E comparado a Siri, acho que qualquer pessoa razoável preferiria as capacidades avançadas de uma IA generativa moderna, como o ChatGPT ou o Google Gemini. A Apple acabou tendo a mesma percepção em 2023, quando começou a trabalhar em sua própria tecnologia de IA generativa, baseada em grandes modelos de linguagem.
O problema era que eles estavam pelo menos 5 anos atrás de outras empresas que conseguiram reconhecer a importância da IA generativa lá em 2017. Uma situação estranhamente parecida com a que a RIM estava. Ao apresentar o iPhone original, Steve Jobs afirmou que ele estava 5 anos à frente de qualquer outro telefone. Assim como a Apple, a RIM também foi surpreendida. Tentaram criar um BlackBerry com tela sensível ao toque para competir, mas não conseguiram. Nos últimos 3 anos, a Apple correu para desenvolver seus próprios LLMs. Eles até cancelaram o Apple Car para que esses engenheiros de software pudessem ajudar com IA. Mas parece que o desenvolvimento equivocado da Siri causou danos irreparáveis. Porque, por enquanto, a Apple desistiu de usar seus próprios modelos de linguagem, fazendo um acordo com o Google para usar os LLMs Gemini deles. Agora, pode ser que a Apple só precise de mais alguns anos para terminar de desenvolver sua própria IA, e eventualmente eles vão deixar de usar o Gemini. Mas, por enquanto, eles estão perdendo o que muitos consideram a maior revolução tecnológica desde a internet. Em audiência em Tribunal Federal no último verão, um executivo sênior da Apple afirmou que o iPhone pode se tornar irrelevante em 10 anos, por mais estranho que pareça. A IA pode ser um momento decisivo para a Apple e, julgando pelo desenvolvimento da Siri nos últimos 15 anos, isso pode acabar prejudicando a empresa. Aqui é o Greg, com o Apple Explained. Obrigado por assistir até o fim. Te vejo no próximo vídeo.